deseja a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa consegue ultrapassar limites humanos. Quem deseja a presença dele mais do que todas as outras questões da vida consegue atingir o que chamamos de sobrenatural. Um amigo meu me disse isso em uma oração esses dias. Eu estava refletindo o quanto isso é verdade. E eu gostaria de contar uma experiência para vocês, me abrir aqui nesse dia e contar uma experiência que apenas pouquíssimas pessoas que são próximas de mim sabem dessa história. Bom, quando minha segunda filha, minha filha mais nova, Estela, tinha uns 8 meses de idade, eu percebi que eu e meu marido, a gente percebeu que ela não escutava. Então a gente chamava ela, Teté, tentava fazer barulho para ela assustar, para ela poder responder aos reflexos de estímulos, e ela não respondia. E a gente foi no pediatra, a gente estava muito preocupado, a gente ia marcar vários exames para que ela pudesse fazer e ver essa questão do ouvido. E eu resolvi fazer um jejum. E sim, me derramei aos pés de Jesus e pedi muito para que a Estela pudesse escutar. Jejuei, fiquei sem comer. E aconteceu um grande milagre, assim. Quando a gente ia levar ela no médico no dia seguinte, assim, ela, coisa que no dia anterior a gente chamava, ela não olhava, qualquer barulhinho depois no dia seguinte, ela estava ouvindo e estava respondendo. Foi assim uma coisa muito maravilhosa, muito milagrosa. E aí, passaram-se alguns meses, ela teve uma infecção de ouvido muito grave, muito séria. Ela tomou mais de 4 tipos de antibióticos e ela tinha melhorado. Mas a gente foi fazer uma viagem. A gente foi para Nova York, meu marido é maratonista, ele foi fazer uma maratona lá. E quando eu cheguei em Nova York, que eu olhei pro ouvidinho dela, ela tava com um aninho. A orelha dela tava desse tamanho, gente. Tava enorme. Eu fiquei desesperada. Ela já tava no 3º antibiótico. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu tinha acabado de chegar lá. Como é que eu ia voltar? Depois pegar um avião, se desse pressão no ouvido dela. Fiquei desesperada, pedindo oração pra todo mundo. E aí eu peguei meu celular no Google, tentei achar um médico, um pediatra nos Estados Unidos. É muito mais difícil aqui no Brasil o acesso pra você ter um especialista. Enfim, você tem que ir pro hospital, você tem que passar no clínico geral. É muito mais burocrático do que aqui no Brasil. E aí, não sei como, gente, eu consegui uma consulta com uma médica que era, assim, um anjo, assim, foi muito Deus. Uma médica americana, consegui encaixar, assim que eu cheguei lá, depois de algumas horas, eu consegui uma consulta que ela era uma otorrinopediatra. Quando ela viu a Estela, ela já, assim, ficou bem preocupada. Ela deu uma dose altíssima, 4 vezes maior do que a dose do antibiótico, que seria o correto para a idade e peso dela, para que a gente pudesse combater essa bactéria, para que não virasse uma meningite ou algo muito mais sério. A Estela começou a tomar esses antibióticos, passaram 2 dias, ela começou a ter muita febre. E assim, eu tava muito desesperada, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada, não conseguia passear, não conseguia fazer nada, só que fiquei muito preocupada com a minha filha. E eu já tinha chegado num ponto que assim, eu tava tão preocupada, não sabia o que fazer, que eu não conseguia mais orar. E aí aquele versículo que diz que o Espírito Santo intercede por nós apenas com gemidos inexprimíveis, porque quando a gente não sabe orar, o próprio Espírito Santo intercede por cada um de nós. E eu passei por essa experiência do Espírito Santo interceder por mim a favor da minha filha, porque eu não tinha mais forças para orar. Eu tava muito preocupada. Ela com febre e eu sentia a presença de Deus comigo, mas eu não conseguia nem falar, eu só falava, Senhor, cuida da minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E naquela noite eu tive um sonho, assim, de que Jesus estava do lado da minha filha com alguns anjos e ele falava, fica tranquila, eu estou curando ela. Eu sentia ele falando isso pra mim. Só que no outro dia ela acordou com 40 graus de febre. E eu falava, não, será que foi coisa da minha cabeça? O que eu sonhei? O que eu senti e tal? Mas eu tinha muita fé de que Deus iria cuidar da minha filha, porque eu sempre soube que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu sempre soube que o Jesus que eu creio é o Jesus que ressuscitou dos mortos, é o Jesus que fez o paralítico andar, o cego ver, que curou o leproso, que falou para aquela menina, Talita cumi,
menina, levanta. Aquela menina que estava morta, ele ressuscitou ela. Eu sabia que era o mesmo Deus. Então, eu cheia de fé, comecei a procurar outros pediatras otorrinos para que pudessem avaliar a Estela, né? E ninguém tinha horário. Eu tentei vários. E aí eu achei por acaso, assim, um médico que conseguiria encaixar ela naquele dia na hora do almoço. Quando eu cheguei na clínica, era a mesma clínica que aquela pediatra estava, que tinha atendido a Estela 2-3 dias atrás. E aí, quando eu eu cheguei lá, falei pra secretária, por favor, preciso ser atendida por aquela médica, Dr. Hackett. Nunca mais esqueci o nome dela. E eu precisava muito ser atendida por ela. E a secretária, não, aqui não é assim. Aqui tem um protocolo, você marcou com outro médico. Eu falei, mas por favor, pelo amor de Deus, fala pra ela que é a Estela do Brasil, assim, assado, que eu consultei com ela. Por favor, fala pra ela me atender se ela estiver aí. Aí ela estava, gente, olha como Deus é maravilhoso. Ela estava lá, era o horário de almoço dela. E ela conversou com outro médico que ela atendeu a Estela. Quando eu cheguei lá, ela olhava pra mim e ficava assim... ai meu Deus, o que vai acontecer com a Estela agora, né? E ela falou, olha, a Estela precisa fazer uma intervenção cirúrgica, ela precisa colocar um catéter no ouvido. Aqui nos Estados Unidos é só com anestesia geral, ela vai ter que ser internada, enfim. Só que com adultos, a gente faz em consultório. Se você topar, se você aceitar, para que você tem outra filha, você tá em Nova York, tá em outro país, para que a sua filha não tome anestesia geral, você não esteja em um hospital com a sua outra filha, enfim, se você quiser, eu faço uma coisa que ninguém faz aqui, mas é fazer em consultório para sua filha sem anestesia. Aí eu falei, eu quero, por favor. E eu já tinha falado com alguns médicos no Brasil que tinham me falado que ela realmente precisava colocar esse catéter, né? Não é um catéter, é um tubo para que pudesse extrair o pus. E aí eu lembro que a gente foi assim, horrível, gente, a cena, mas foi muito Deus, assim. Eu segurando os braços da Estela, meu marido segurando a cabeça, outra enfermeira segurando os pés, a outra segurando o tronco, e a médica fazendo foi rápido, né, mas fazendo essa cirurgia no ouvidinho dela. E ela gritava, ela chorou, eu lembro que ela chorou tipo por 6 horas seguidas, porque foi sem anestesia. Mas depois o pus começou a sair, ela começou a melhorar demais. Foi assim um grande milagre, eu não conseguia assim acreditar o que Deus tinha feito na vida da Estela. Agradeci demais a médica, depois eu voltei lá no retorno, ela ficou muito feliz, eu comprei um presente pra ela, enfim. Aí, sim, Deus foi muito maravilhoso, foi incrível. Aí passaram-se mais de um ano. A Estela começou a falar que ela, com 2 aninhos, que ela tava ouvindo uma abelhinha. Eu tô ouvindo a abelhinha, tô com medo do barulho. E ela começou a ouvir um barulho no ouvido dela. E eu comecei a levar ela em vários médicos, em vários especialistas otorrinos, pra descobrir o que era. Os médicos abismados, porque com a idade dela é muito complexo explicar que você tá ouvindo uma abelhinha no seu ouvido, que você tá com medo do barulho, né? E ela conseguia expressar isso. E comecei a fazer alguns exames nela, fiz vários exames. E de repente, do nada, um dia, ela falou que a abelhinha parou. A abelhinha não deu, orando demais, pedindo oração para várias pessoas. E um belo dia, a abelhinha foi embora e ela não teve mais medo do barulho. Então, assim, a minha experiência que eu quero contar para vocês é que quando a gente busca a Deus, acima de todas as coisas, a gente consegue experimentar o sobrenatural. Não quer dizer que a minha vida vai ser perfeita, não quer dizer que a vida da minha filha vai ser perfeita e que tudo que eu pedir Deus vai realizar. Não é isso. Mas que quando a gente tem fé nele, a gente crê no sobrenatural, a gente crê na intervenção de Deus, a gente consegue ter experiências como essa. Eu não sei ainda o que Deus tem para a vida da Estela, mas eu creio que ele tem algo para o ouvido dela, para a fala dela. Porque em vários momentos da vidinha dela, que tem 2 anos e pouquinho, ela já sofreu tanto com essa questão do ouvido. E eu sei que Deus está com ela, Deus está cuidando dela, porque eu consagro ela desde o meu ventre. E essa experiência que eu tenho para contar para vocês ficou meio longa, mas é a esperança que eu quero deixar para vocês, que Deus é um Deus de milagres. Jesus é um Deus de milagres. Então, creia nisso. Não tô falando novamente que tudo vai dar sempre certo na minha vida, mas
Eu desejo a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa na minha vida. E assim eu consigo ter experiências maravilhosas com Ele. Isso é fé. Que você também possa fortalecer a sua fé através do meu testemunho.